Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Intríade. E hoje o nosso Intríade está pai d'égua. Meu amigo, de rocha. O programa está muito bom hoje porque vamos conversar sobre empreendedorismo e especialmente sobre empreendedorismo aqui da nossa região, do nosso Pará e do nosso belo cardápio, da nossa bela culinária. Eu estou aqui com o Maurício lá do Vero Açaí, restaurante que é top aqui em Belém do Pará, que a gente tem que marcar a hora para poder chegar lá, porque o negócio está bombando. Graças a mesmo, Deus, né? graças a ele. Maurício, que prazer ter você aqui. Obrigado, o prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite, aliás, por aceitar o convite. E obrigado também ao Jaime, né, que fez essa ponte aí para trazer você aqui. Deixa eu ler aqui o teu release, eu achar aqui o teu release, porque você é um cara que tem muita história, né? Eu vou começar pelo mais importante, aquela ideia de você ganhar um ponto lá com a patroa. Bora. É casado há mais de 30 anos, né? Vai fazer 30 anos. Vai fazer dia 6 de novembro, com namoro 35. Maravilha. É pai de gêmeos. Administrador, tem MBA em elaboração e gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de multicanais, gestão de comércio e vendas, é ex-professor de jiu-jitsu, olha só, o cara é grande. Como era sarada. Ex-executivo de Telecom há 20 anos, empresário e proprietário do restaurante Vero Açaí e na Step House Vera Cerveja, junto com os filhos e um ex-colaborador sócio. Que bom trabalhar com a família, com os filhos, né? É um modelo muito bacana. Que maravilha. É duro para eles me aguentarem, mas Sim. É bacana. Que prazer ter você aqui. Obrigado, cara, eu te agradeço. E para falar de um assunto que eu acho maravilhoso, né? Empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, contar um pouco da tua história e do que é hoje o Vero Açaí. E a gente falando em off aqui, né? Você reportando, sim, a esse sucesso que é hoje o Vero Açaí, né? E que só tem a crescer de fato, né? E isso é lógico, a gente olha para isso e vê a sua competência, a sua visão como empreendedor, né? Porque o empreendedor ele tem essa gana, essa garra, né? E debaixo, lógico, da bênção de Deus, né? Que é o que você tem vivido. Então vamos lá, como é que começa a tua história como empreendedor? Rapaz, eu acho que, assim, empreendedor, antes de eu falar de empreendedor, eu vou falar da frase que eu sempre falo para todo mundo, né? Quem tá comigo sabe disso. Eu começo e falo assim, cara, uma coisa para dar certo na vida, ela precisa de duas coisas: permissão de Deus e muito trabalho. Sim. É o que eu acredito. Eu vejo um monte de amigos meus, tentam um monte de coisas, os caras são competentes e tudo mais, muito mais competentes do que eu, mas a coisa não deu certo, sei lá, porque Deus não permitiu. Então, às vezes, Deus permite, e tu não tá no time do negócio, tu não quer te dispor, tu não quer acordar às 6 horas da manhã, tu quer dormir até 10 horas da manhã, e não dá certo. Então, são as duas coisas que tem que caminhar juntos, né? Então, assim que eu acredito. Cara, minha história de empreendedorismo é assim, eu acho que eu sempre fui empreendedor, né? Eu sempre fui empreendedor. É como eu me vejo. Se tu me perguntares assim, Maurício, quando é que nasceu? Eu acho que eu sempre fui empreendedor. Só que durante um tempo, né, eu fui empreendedor porque, assim, eu vou contar a história desde a academia de jiu-jitsu. Desde a academia de jiu-jitsu. Quando eu casei com a minha esposa, quando ela engravidou, eu era funcionário público, né, do extinto Território Federal do Amapá. Eu trabalhava aqui na Sudã, aqui na Mirante Barroso. Isso lá em 90, eu acho, 92, por aí. Em 93, a minha esposa engravidou, né, que era minha namorada. Então ela engravidou. Aí, depois a gente foi descobrir que lá dentro da barriga tinham 2. Benção em dose dupla. Em dose dupla, né? Então, quando o Igor e Iago eles tinham 3 anos de idade, nós fomos tirados de folha, por uma determinação, porque a gente era do território do Pará, do antigo território e tal, e eu me vi sem nada, com 2 filhos com 3 anos de idade. Moleque, cara, eu era muito moleque. Bicho, quando eu olho as fotos hoje, eu mesmo fico impressionado. Outro dia eu postei a foto no meu Instagram dizendo assim, cara, que eu era um garoto. Então, nessa época, o que eu tinha para fazer? Eu não tinha nada para fazer. Então, eu fui ser vendedor de loja de shopping, né? E de manhã eu dava aula de jiu-jitsu. Eu tinha começado a dar aula de jiu-jitsu. E eu tinha um grande amigo de treino, parceiro, que é meu irmão. Eu digo assim, que é um irmão que não nasceu da barriga da minha mãe, que é o Andrezão, né? Que é o André hoje que está cuidando de mim para eu tentar baixar de peso, para tentar voltar a treinar. E a gente sempre dizia, cara, bora abrir uma academia. Quando a gente começou a se destacar no jiu-jitsu, tanto eu quanto ele no Vale Tudo e eu no jiu-jitsu, eu falei, cara, tá na hora. Então eu vinha voltando de carro na Duque, onde é hoje, acho que o Big Mengão ali, Big Mengão, era uma panificadora de 2 andares, e lá em cima tinha uma placa, aluga-se.
Cara, eu dei o sinal, encostei. Minha mulher, o que tu vai fazer? Não vou perguntar quanto é o aluguel. Eu já subi, olhei e falei, cara, quando eu olhei, falei, vai ser aqui a academia. Tinha 2 banheiros, tinha isso e aquilo. Eu já desci dizendo pro cara, olha, vou alugar. Aí o cara, é mesmo? Ele disse, quanto é? Tanto. Cara, eu já fechei o negócio com o cara sem R$1 no bolso. Eu fui na Zump com a dona Ana, agradeço para todas as vezes, dona Ana, Deus lhe abençoe grandemente o resto da sua vida, certo? Poxa, Ana, me ajude. Eu quero abrir uma academia de jiu-jitsu. Ela disse, então vou te demitir, vou te indenizar tudo e tu vai tocar a tua vida. Cara, com aquele dinheiro, com o dinheiro que o André tinha, com os móveis que tinha na minha casa, o nosso telefone, uma televisão, a gente montou a academia. Montou a academia e começamos, cara. Começamos. Então aí, esse que eu te digo, teve uma hora que eu não sei te responder, mas o empreendedorismo tá dentro, sabe? E aí, só que, cara, o jiu-jitsu naquela época, década de 90, era muito difícil. Porque assim, quem treinava jiu-jitsu era porradeiro, era brigão. Sim. Era assim que era visto. Então, vários amigos meus que estão super bem foram embora do Brasil, dar uma aula fora. E poucos ficaram aqui e conseguiram se consolidar. Eu tinha uma situação diferente, eu já tinha 2 filhos, gêmeos. Então, eu dizia assim, é difícil o cara tentar ficar nisso. Foi quando apareceu o mundo do telecom na minha vida. Eu entrei como consultor, né, de venda de aparelhos na rua, não sei o que e tal. Depois virei supervisor desta equipe. Depois fui coordenador de outros estados e fui crescendo, fui sendo promovido. E eu te digo, eu fui intraempreendedor lá dentro. Sim. Eu nunca deixei de criar. Para mim foi vamos dizer assim, eu digo que telecom me formou, eu sou muito grato. Tu nunca vai me ver falando mal de telecom. Mas se tu me perguntar, tu queres voltar um dia? Não, não quero. Mas olha só rapidinho. Tá. A ideia do empreendedor, as pessoas não sabem disso. A primeira vez, eu já entrevistei alguns empreendedores, é a primeira vez que eu ouço alguém citando isso, que é tão importante, né? Muito. É você dentro de uma grande corporação, você ali empreender. dentro você empreender também. As pessoas acham que não dá. Qual é o grande problema? Tu tens um orçamento limitado, e tu tens uma criatividade limitada. Por quê? Porque, tipo assim, tu vai criar projetos dentro de uma companhia. Então, Sim. eu trabalhei em multinacional. Os caras têm os projetos já desenhados e tudo mais e tal. Então, quando eu começava com as minhas doidices, né, com as minhas loucuras, muita gente dizia, pô, Facém, mas tu não pode fazer isso, cara. Tem uma regra aqui, no estatuto que não pode. Por exemplo, eu juntei dinheiro 6 meses. Não viajei, fiz a minha equipe não viajar e disse, olha, a gente vai bater o resultado em 6 meses. Depois de 6 meses eu vou pegar todo o dinheiro que era de viagem, vou juntar e vou comprar passagem, a gente vai fazer uma reunião presencial. Não tinha isso, ninguém fazia isso. Eu levei os caras para Santarém, ficamos 3 dias trancados no hotel, mano, trabalhando, parece um louco, para desenhar os próximos 6 meses de trabalho. Então, no último dia, nós pegamos um barco, isso em Santarém, agradeço o Saulo até hoje, eu conheço o Saulo, olha... Aí o Saulo cozinhou pra gente nesse barco, o final da reunião foi o Saulo cozinhando no final da... Cara, minha equipe ficou pirada, bicho. Imagina. Foram 6 meses batendo resultado bombado, tudo dentro da bola. Só que tem uma hora que tu quer fazer um pouco mais e aquela companhia não deixa, né? E aí, pô, tu tem que partir, cara. Eu digo pra todo mundo, cara, tu não quer mais trabalhar aqui? Bora abrir um negócio? Tu faz o que tu quiseres no teu negócio. Aqui dentro tem regra. Sim. Hoje acontece isso dentro do Viraçaí. Claro. Ou seja, você... está dentro de um espaço onde você tem ali uma margem até onde você pode crescer, mas chega uma hora que tu tem que respeitar, a regra não é tua, não foi tu que criou. Tamanho e o seu tamanho, porque você tem que aprender a enxergar o seu tamanho também. Isso, né? Se não dá mais ali, cara, olha, ficou pequeno pra mim, vai voar. Cara, uma vez um amigo meu falou assim mesmo pra mim, depois de ter tomado mais cerveja, não sei se ele já estava meio pesado, ele falou assim, mas às vezes eu acho que tu é arrogante. Aí eu falei assim, não é arrogante, tu falaste uma palavra toda agora. Falei, cara, se você quiser continuar batendo com a cabeça num teto de vidro e dizendo, olha, meu tamanho é até esse teto, o problema é teu, cara. Eu não quero. Sim. Não é que eu não queira mais o mundo de telecom, Deus me livre. E em nenhum momento você vai ver. Olha, todas as minhas formações, todos os MBAs que eu fiz, a minha última companhia me mandou para Espanha para estudar, quer dizer, fui para Barcelona estudar na universidade lá. Quer dizer, tudo foi lá. Tudo veio de lá. Eu formei minha esposa, meus filhos, eu. Então, como não ser grato? Não tem como não ser. Mas tem uma hora que tu tens que olhar para ti. Eu me enxergo como um produto. Nós nascemos, somos concebidos, nós somos planejados, a gente cresce, chega no top, no ápice desse produto e a briga tá bem aqui, ó. Que é a nossa briga hoje. Perfeito. Bora se alimentar direito, bora dormir direito, bora beber menos, bora não sei o quê, para que esse produto viva mais.
a empresa é a mesma coisa. E depois declina. Não tem essa. E é interessante que isso é um conceito do marketing pessoal, né? É isso. A sua vida como produto, você vai aqui, você tem que entender que vai chegar um momento que você tem que estar realmente preparado, porque não tem como. Não tem como. Vai chegar uma hora que vai haver aquele declínio. Né? E eu olhei isso assim. Eu já vinha olhando, na verdade. Né? A minha esposa sabe. Eu já vinha dizendo assim, pô, eu vou gastar menos. Foi a minha primeira decisão. Eu vou gastar menos. Porque na hora que tu vai empreender, tu tem que entender o seguinte. Tu não abre nenhum produto. Nenhum produto. Você abre e faz assim, ó. Não existe. Né? Ou tu tem o teu payback, ele vai ser revertido no tempo que tu vais pagar o teu investimento, ou tu vai ter que segurar um pouquinho mais de tempo para que o teu produto ele engrene no mercado. Né? Eu vou tirar aqui pelo Veraserva, que é o nosso segundo negócio. A gente tem um Veraserva na Angostura, bem pequenininho, foi o primeiro, nosso xodozinho. Casa cheia, o tempo todo. A gente tem o novo, que é bonitão, grandão, na Mundurucus, com o Dr. Moraes. Tem muita gente que passa lá e fala, cara, bonito, mas nunca vim. Ou seja, está em construção, tem só 4 meses, 5 meses. Então tem dias lá que o caixa, vamos dizer assim, é o mesmo. Aí tu fala, pô, mas aqui tem 80 lugares, ali tem 45, Sim. Como é que o caixa é o mesmo? Porque aqui já está consolidado e lá não, o bairro não está consolidado. Então tu tem que esperar isso acontecer. Então se tu não tiver, uma graninha guardada, Sim. Aí tu... Respaldo aqui. Pronto, né? Cara, aí tá o problema do empreendedorismo. O problema do empreendedorismo não está em você não ser empregado, não ter direito, não ter 13º, nada. É você não ter controle, cara. Controle, você não ter reserva. O cara abre um negócio até bacana, com 3 meses o negócio não rodou, acabou todo o capital de giro dele, ele fala, vou fechar. Tá aí, tem vários negócios que fecham com 6 meses, 5 meses. Termina o capital de giro do cara e ele tem um empréstimo para pagar ainda, então eu vou vender tudo, eu pago o empréstimo e volto para minha casa. E não é assim. Fora o cara tem que controlar também a vaidade, né? Ah, claro. Porque se o cara não tiver controle sobre a vaidade, o que acontece? Ele monta um negócio e ele quer mostrar para os parceiros dele que deu certo. Aí o cara compra logo um carro. Pronto. Aí já é. Porque ele não vai comprar um carro com o dinheiro dele, ele vai comprar um carro com o capital da empresa. E ele acaba levando a empresa para o buraco. Tem um princípio da contabilidade gerencial que eu digo, eu sou administrador. Então, eu digo para você tem que obedecer algumas coisas. Né? Então, a primeira delas é o princípio da entidade. Sim. Da contabilidade gerencial. O que é teu, o que é meu. O Veraçaí tá bombando, beleza, mas ele tá pagando as contas dele. Eu vou tirar aqui meu prolabore que eu acertei aqui e vou viver com isso. Né? Só que o bacana de tudo isso é que eu fiz isso antes. Eu criei a metodologia das 2 calças jeans. Falo para todo mundo, eu tenho 2 calças jeans. Porque eu olhava no guarda-roupa e dizia, cara, não preciso mais do que 2. Eu uso uma, quando uma tá suja, eu tiro, uso a outra. Quando a outra tá suja, mas vai ficar velha. Não, ficou velha, eu dou para alguém que precisa mais do que eu, vou lá e compro 2 de novo na Lataco. Pronto. É sério, cara, não precisava. Entendeu? Eu não precisava. Tipo assim, eu tenho uma gaveta lá em casa que é cheia de relógio. Aí eu dizia assim, pô, não preciso de tudo isso de relógio. Mas eu também não vendo, tá lá. Por quê? Porque eu quero abrir aquela gaveta e dizer, cara, não precisava de tudo isso. Mas, enfim, naquele momento da vida e tal. Então, só quando eu comecei a me preparar realmente para ser empreendedor, eu falei, não, peraí, deixa eu ver realmente o que eu preciso. E eu acho que foi ajustando. Eu acho que eu acertei mais do que errei. Maravilha. E aí vem realmente isso, né? Você conseguiu entender o que é ser empreendedor. Porque tem muita ilusão, né? Tem muita gente que entra iludido. Não, agora eu ser dono do meu nariz, dono do meu negócio, ninguém vai mandar pauleira, em mim, mano. Não vou ter patrão, vou trabalhar a hora que eu quero. Não é. Vai trabalhar muito. Vai trabalhar muito. Vai trabalhar muito. Se você tiver paciência com as pessoas, você tem que desenvolver muito as pessoas para elas estarem do teu lado. Você tem que dividir o pão com essas pessoas que estão do teu lado, que é uma coisa que é um projeto nosso, que já está acontecendo, que é sair, os meus sócios vão sair lá de dentro do Veraçaí. Já saiu um. Aí tem uma outra que eu dou um cascudo nela todo dia para ela ter que mudar algumas coisas. Ela sabe quando eu falo com ela, mas ela vai mudar. E isso é bom, porque você tem esse olhar também de desenvolver as pessoas. Né? Acho que é principal. Que alguém diz assim, olha, existe algumas mentalidades, né? Eu vi uma postagem, não lembro quem foi que colocou, que você reclama porque você treinou uma pessoa e ela foi embora. Cara, é pior ela não ir embora e ficar lá sem ser treinada. É isso. Não, e outra. Aí eu vou te falar o que a gente estava conversando um pouquinho fora, que eu ia te falar. Cara, nada é nosso. Sim. O princípio da mordomia. Nada é nosso, cara, nada é nosso. Esse microfone não é teu, nem meu.
o Vero-Açaí não é meu nem teu, né? Ele está sendo permitido o uso, né? Então não é nosso. Quando a gente entende isso, que a vida, ela, se você, eu sou cristão e tenho orgulho de falar isso, né? Então eu dependo de Cristo para que as coisas deem certo na minha vida. Então as pessoas do meu lado a mesma coisa. Se eu ganhei de graça alguma coisa, dar de graça também. Sim. Então, cara, eu ensino de graça. Então quem está do meu lado, cara, eu digo para todo mundo, eu pego meus 5 MBAs e jogo todo dia na cabeça de todo mundo que está do meu lado. Quem suporta a pressão de ficar do meu lado, eu libero conhecimento, tenho paciência, vou dar aula de Excel, vou dar aula de PowerPoint, vou dar aula disso, vou dar aula de matemática, eu estou do lado depositando aquilo. Mas o cara foi embora. Aconteceu isso agora, né? Saiu uma pessoa do meu lado, o garoto foi para São Paulo comigo e tal, visitou tudo que tinha de melhor em São Paulo comigo, não sei o que, pronto, saiu da empresa. Cara, bacana, eu deixei um conhecimento para ele, deixei uma lembrança, quando ele rodar o mundo, ele vai dizer assim, caramba, a minha vida começou a subir com aquele cara ali, entendeu? Então eu não tenho isso, tenho mesmo. Perfeito. Existe um princípio que é o princípio da mordomia, que a gente chama, dentro da teologia, da eclesiologia. O princípio da mordomia, eu sou mordomo, o dono é Deus. Pronto, tá aí, perfeito. Nunca tinha ouvido. Eu sou mordomo enquanto pai. Meus filhos não me pertencem. Enquanto pai, eu sou mordomo. Aí fala isso pra minha mulher, vai. Tu toma uma remada na cara, não. É dela. 29 anos, é meu. Não é porque ela tá mudando. Ela tá se preparando. Mas lá no fundo sabe, né? Os dois estão para casar, estão se preparando. Porque quando dá problema, a primeira coisa que faz é Deus me ajuda. Deus me ajuda. Então não tem jeito. Realmente tudo vem dele, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito, diz a Bíblia, vem dele. Eu acredito muito nisso, muito. E eu acho que isso aí é importante porque isso gera gratidão. Né? Quando você consegue ser grato nesse sentido de que eu fiz o meu trabalho, eu realmente me apliquei, fui estudar, não foi uma coisa que eu comecei de qualquer jeito. Fui lá, estudei, me preparei, estou ajudando pessoas, desenvolvendo pessoas. Então, eu sei do meu trabalho, eu acho que você deve ser grato a você mesmo também. Eu fui trabalhar. E ser grato a Deus e ser grato às pessoas que passam no teu caminho. E, às vezes, quando a gente consegue ser grato, a gente não deixa o coração amargurado. Porque tem gente que vai passar na história da gente que vai causar prejuízo. Dá sua pregada e vai embora. E aí, pronto. Só que, mesmo assim, de alguma forma, aquela pessoa fez parte da tua história e ela não vai ser deletada nunca. Nunca. Então, um coração amargurado, ele te impede de produzir, de confiar, de estabelecer novos relacionamentos. Eu escrevi isso hoje, cara, no Instagram, tu acredita? Eu escrevi isso hoje. Eu tenho uma rotina, assim, né? Agora que a gente voltou a se exercitar, eu e minha esposa, a gente sai, vai pra academia, vai dar uma caminhada na rua, tudo, depois volta, eu pego um café, viciado em café, eu pego um café, pego o violão, toco 2, 3 músicas, tomo um banho e vou trabalhar. Faço isso todo dia. E geralmente, por exemplo, quando eu tô tocando alguma música, eu tiro uma frase para fazer uma reflexão. E hoje foi justamente sobre isso aí. Quando o sol bater na janela do seu quarto. Quer dizer, o sol bate para todo mundo na janela do quarto. Só que tem gente que não consegue subir para olhar o sol porque está aqui embaixo preocupado com as coisas que aconteceram no passado, com as mágoas, ninguém sabe pedir perdão, o cara fica travado. Aí ele fica vivendo nesse mundo aqui embaixo e não aproveita o sol que está batendo na janela do quarto dele todo dia. Então, por que o cara... Não, porque o cara se levantou. Então, eu chamo isso de âncora. Cara, eu não consigo imaginar que eu não tenha alguém que eu tenha raiva. Por exemplo, tem gente que talvez eu não queira mais na minha vida. Sim, perfeito. Normal, já perdoei, não tenho raiva. Não quero na minha vida, não quero dentro da minha casa, não quero mais amizade, mas eu não desejo mal, nem tenho mágoa. Se passar na rua, tudo bem e tal. Não sei se eu vou falar, porque de repente perde a intimidade, mas mágoa, aquela dor, cara, não, isso aí faz mal. São âncoras, né, que te seguram no... Com certeza, e aí você acaba se relacionando com a pessoa através da sua mágoa. E é pior, né? É pior, que fica tudo teu travesseiro. Eu digo, o teu travesseiro é o pior, é a desgraça da vida de todo mundo. Que o cara, ele pode mentir pra todo mundo, até pra ele, mas quando ele encosta a cabeça no travesseiro, aí a mente começa, né? Olha, existe uma coisa interessante, um dia um amigo meu fez isso. Ele é um comunicador lá em São Paulo e eu ajudei ele a começar na comunicação. Eu sempre trabalhei na área da comunicação na comunicação radiofônica, e eu dei essa abertura lá para ele, incentivei ele no início, ele era bem novinho, já era mais velho, e um dia ele mandou um e-mail para mim, do nada assim, um e-mail só agradecendo. Oh, coisa boa. Cara, muito, muito bom. Então a gente fazer isso, parar um dia, dizer, deixa eu mandar uma mensagem para alguém, quem eu vou agradecer hoje? Cara, isso tem um efeito na vida da pessoa que recebe e na sua vida também, né? Coração grato. Mas vamos falar agora
Bora. do Ver o Açaí. Bora. Né, desse regionalismo. Você estava falando aqui em off. Eu, quando olho lá pelo Instagram, né, eu e a minha esposa, a gente gosta muito da culinária paraense, né? A gente é paraense raiz mesmo. E a gente fica muito feliz porque sempre a gente conversou, a gente sempre ia muito em restaurante e a gente sempre conversou disso. Poxa, a gente precisa ter mais apego, né? Mais orgulho, né? Mais orgulho disso. E a gente estava conversando, você falou inclusive do nosso sotaque, né? Do nosso paraenseis, aí, aquela coisa de rocha. O cara tem que ter orgulho. É uma coisa que eu mais tinha vontade, era no meio da apresentação, né? Era no meio da apresentação, olhar pra televisão assim, né? Aí tava aqui os caras aqui, né, pra ouvir o resultado do trimestre. Aí os caras vêm de lá e falam assim: boa tarde, senhores. Aqui vou apresentar os resultados year over year, M2M, que é mês contra mês, ano contra ano. E nós vamos ver um crescimento acentuado. Rapaz, eu ficava... mano, vontade de dizer... Égua doido! Tá. Égua muito firme, mano. Mas, moleque, égua da equipe, sabe? Aquele negócio... Ter orgulho de falar assim. Aí tu vai dizer, mas tu fala assim o tempo todo? Eu digo, não. Claro. Passa 20 anos como executivo, tu é treinado a te comunicar. Ponto. Então eu agradeço, fui treinado. Mas é como eu te falei, assim, se eu tiver a vontade na minha casa, tomei 2 cervejas... Cara, o paraense vem lá de dentro, bate e foge. Né? Olha, falando nisso sobre o Ver o Açaí, tipo, infelizmente o pastor Evaldo ainda não foi lá, mas eu já fui lá. Já foi lá, né? Já fotografei um casamento lá. Rapaz, foi até, coisa boa. Foi ano passado, de um pessoal da Natura, e foi muito bacana. Tá. Aí eu vi lá um negócio que eu vi lá dentro, até que eu queria perguntar, tipo, como é que talvez surgiu esse conceito, alguma coisa assim, né, dessa valorização, mas, tipo, lá só vende... coisas paraenses, realmente. Coisa produzida na Amazônia. Produzida na Amazônia. Tipo, lá não tem Coca-Cola. Não. Não tem Coca-Cola. Tipo, quando eu cheguei, eu perdi. Tem Coca-Cola? Eu falei, não tem. Nem uma cerveja de fora também. Só a cerveja produzida na Amazônia. Lá. Só. Aí você vê como é que foi pra você escolher isso e de repente até lidar. Porque tem gente que não, só tomo isso, não tomo outra coisa. Pois é. Aí nasce a essência do Ver o Açaí. Então vamos lá. Cara, minha mãe passou a vida toda. Dia 10 de maio agora fez 10 anos que minha mãe foi passear, né? Foi pros braços do pai. E eu digo pra todo mundo assim, a minha mãe, cara, passou a vida toda, né? Minha mãe se separou, acho que eu tinha 14 anos de idade, meus irmãos, tem um irmão meu que era bem mais novo, tinha 7 para 8 anos, e o meu irmão mais velho. Então minha mãe passou a vida toda dizendo, eu vou ter um restaurante. Minha mãe fazia maniçoba, fez maniçoba durante muito tempo, para ajudar no orçamento da casa. Minha mãe era extremamente super protetora, aquela mãezona mesmo. Sabe aquela mãe que tu acabou de falar que os filhos não são teus? Minha mãe nunca acreditou nisso, né? Os filhos foram delas até o dia dela ir embora. Até embora. Acabou com 35 anos fazendo porcaria, fazendo merda. Ela ia lá e abraçava a mãezona, super protetora. E minha mãe dizia, cara, eu vou ter um restaurante. Ela falou, eu vou ter um restaurante, que era meu sonho. A Dina, que é minha tia, minha única tia que está viva ainda, né? A Dina vai enfeitar o restaurante, que minha tia é artista plástica, e até hoje tem vários quadros da minha tia lá. E a Marita, que é a minha outra tia, que mora na Cidade Nova, vai cozinhar. Que é cozinheira até hoje, aos 82 anos de idade. 80 anos, sei lá. Né? Nem sei quantos anos a Marita tem. Tá velha já, eu não sei. E a Marita... Mamãe falava isso. Então, cara, quando minha mãe faleceu, foi quando eu comecei a falar. E se tu perguntar pra minha esposa... Porque todo mundo pergunta assim, amor, você criou um restaurante? Não, pergunta pra minha esposa, desde quando eu falo que eu vou ter um restaurante. Minha vida toda, cara, do lado dela. Sim. Minha esposa é a última a me cortar, dizer que eu tô mentindo. Tinha 16 anos quando eu comecei a namorar com ela, então ela sabe tudo. Eu dizia, cara, eu vou ter um restaurante. Ela dizia, amor, por que essa paixão? Eu acho bacana servir. Eu acho servir um negócio, assim, puta, cara, maravilhoso. Tu já pensou tu sair da tua casa e tu seres responsável em proporcionar um momento bom para aquela pessoa? Eu acho muito bacana. Legal. Se a gente não consegue o tempo todo, né, eu peço desculpa se um dia você já saiu magoado lá do Ver o Açaí, não foi por vontade nossa. Você não chegou lá, não. Esse aqui eu vou dar o peixe ruim. Eu não vou fritar o peixe direito desse cara aqui. Não existe isso. A gente errou porque errou e tudo mais e tal, né? É normal errar. Normal. E aí, a minha mãe falava isso. E minha mãe dizia assim mesmo, pra que vender produto de fora se a gente só tem coisa gostosa? Na época tinha Guaraçuco, tinha Guaraná Serpa na garrafa, que hoje não tem mais e tudo. Minha mãe falava isso. E, cara, quando minha mãe faleceu, eu comecei a desenhar um restaurante. Eu comecei a rabiscar. E a única coisa que eu tinha na minha cabeça, pastor, era assim. Era culinária e cultura. Eram as duas palavras que estavam na minha cabeça. Culinária e cultura.
Culinária porque vinha da minha mãe e cultura porque vinha de mim. Por que vinha de mim? Eu já praticamente morei na Amazônia toda. Na Amazônia toda. Né? Conheço bastante o Maranhão, na Amazônia legal toda. Né? Fiz um trabalho muito bacana no Maranhão, indo para São Luís várias vezes e tudo mais e tal. Meu pai é macapaense, né? Meu pai é macapaense, então minha família toda é de Macapá, então meu sangue é tucuju também. Morei em Macapá, passei minha infância toda indo para Macapá. Conheço muito o interior do Amapá, bastante. E depois morei no Amapá de 2004 a 2010. Morei no Amazonas 4 anos, então Amazonas e Roraima, conheço bastante na palma da mão, viajei muito. E morei em Porto Velho, né? Sou paraense. Santarém, passei praticamente 1 ano e pouco indo para lá, instalando a TIM lá, que eu que fiz o startup da TIM lá. E Marabá, mano, eu desci já milhões de vezes para Marabá. Acho que eu já tinha até uma casa na Folha 33, né? Eu digo para todo mundo. Então, a cultura estava na minha mão. A minha brincadeira sempre foi ir para o interior. E como eu conhecia muita coisa, por exemplo, Guaraná Xingu, lá de Altamira. Tem cara em Belém que não sabe, nunca tomou. Guaraná Amazônia, lá de Abaetetuba. É um Guaraná que já existe há 60 e tantos anos. O Márcio me corrige aí depois, que é o dono. É de família dele lá. Só vende em Abaetetuba e vende em Belém, no Veraçaí. Então eu disse assim, por que eu não pego tudo isso que eu conheço, tudo isso que eu já vivi, de interior, de tudo, e eu não trago isso para dentro do ambiente? Mas não é para um ambiente. Se eu abrir 10 Veraçaí, vão ser 10 Veraçaí que vão ter essa carga cultural. Sim. Então esse nome tinha, culinária e cultura. Culinária vindo da minha mãe, cultura vindo de mim. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu fiz um questionário e comecei a perguntar para meus amigos. Moleque, me conta aí, se tu trouxer um cara para Belém, onde é que tu leva ele para conhecer? No Veropa. Veropa, pá, ficou isso na minha cabeça. Já tem um nome. E o segundo foi comida. Da onde a gente é mais conhecido? Açaí. Tem jeito. 90%, 94% do açaí hoje vendido para fora tá dentro do Pará. Então, nós somos a capital do açaí, não tem jeito. Sim. Né? Os macapaenses vão querer me bater. Cala a boca. Mas assim não é, porque quando a gente fala que é aqui, mas, por exemplo, a gente produz o mesmo açaí. Porque o nego Pombalés é mesmo que aí começa a discutir essas coisas, né? Mas assim, olha, o açaí que é batido lá em Macapá é o mesmo açaí que é batido aqui, das ilhas, pô. Vai pra lá, vem pra cá, então não tem isso. A gente é da Amazônia. E aí eu falei, juntei isso. Então, ver o peso com açaí. Ver o açaí. Aí eu entrei lá na Patentes e Marcas. Eu tenho um mago que cria todas as minhas logos, meus cardápios, tudo, que é o Derek. Derek, toma, ver o açaí. Eu quero ver o açaí por trás. Meu irmão estava comigo nessa época ainda, como sócio e tal. E a gente começou a desenhar. Ele foi lá e desenhou, a gente entrou na patente, não tinha. Patenteamos, pronto, agora vamos começar. O resto para baixo, conceito, cerveja, a cachaça de jambu, a ideia de trazer os artistas para dentro, isso tudo já estava desenhado lá no Canvas. Já estava tudo desenhado no Canvas. Então tem muita gente que me questionou hoje, falou assim, mas por que tu não faz isso? Porque, cara, eu sou fiel àquilo ali. Aí eu abro o Canvas e digo, olha, tá aqui. Eu não vou fazer porque não tá aqui dentro, senão eu vou me perder. Né? Então, não foi olhando para ninguém, foi olhando pra gente mesmo. Tem um fundamento, né? Tem um fundamento. Né? Quer dizer, peixe com açaí, carne com açaí, se come como? Lá no Ver o Peso, cara. Nasceu aí. Depois o Nazareno, teve a brilhante ideia de abrir o Ponte do Açaí, há 20 anos atrás e tal. E conseguiu trazer aquilo para dentro do ambiente. Sim. Aí tem gente que fala assim, tu abriu um negócio igual o Ponte. Não, cara, eu abri um negócio igual o Pará. Agora é impossível não abrir. Com certeza. Igual um cara que já está há 20 anos. Hein? Com certeza. Né? Agora, se você entrar hoje nos dois ambientes, você vai ver que são propostas diferentes. Sim. Né? Cada uma com a sua proposta. Claro. Né? Tem o Rafa da Amazônia na Cuia, criou um negócio na Cuia, é fabuloso. Cada um criando dentro da culinária. Isso aqui, bicho, nós somos... vamos dizer assim, infinitos, eu acho. Se a gente botar na sua cabeça profissional, infinitos. Agora também, o local lá, assim, eu tipo, como eu falei, você não entrou lá ainda, né? Não entrou. Não. Até contar essa história aqui. Né? Lá, assim, pra mim, a primeira vez que fui lá, tipo, como eu trabalho com fotografia, eu gosto muito... Fica doido, né, mano? Fico doido lá dentro. É lindo o ambiente lá dentro, parece um museu. E tem muitas, como você falou, tem as pinturas, né, as artes. Pintura, tem artista, hoje a gente tem muita coisa lá. Tem aquela que eu acho fantástico, era no segundo andar, aquele mural que tem atrás. Do Andy Santos. É lindo aquilo, é lindo. Pois tá aí o Andy, cara. O Andy é um artista diferenciado, é um grande amigo. Eu não digo que o Andy é um artista. O Andy foi um presente na minha vida, assim, foi um grande amigo que eu fiz.
amigo mesmo de ir pra minha casa, eu gosto demais do Andy, mas é um cara diferenciado. Então, e assim, por isso que sabe quando eu falo de Deus, e as pessoas não acreditam? Porque elas falam assim, Maurício, mas pô, às vezes é teu trabalho. Não, cara. Tu imagina tu entrar numa casa, tu olhar um muro todo cinza. O primeiro vídeo que eu fiz deveria ter sido pra minha esposa, mas não foi. Eu mandei pro Andy. Eu fiz o vídeo lá e falei assim, Andy, olha aí a tua maior obra de arte, onde é que tu vai fazer, olha. Aí eu fiz assim pro muro. Aqui, né? Sabe, profetizando? E mandei pra ele. Ele olhou e disse, moleque, onde é que é? Eu digo, é aqui, eu vou aí, mas eu tô em São Caetano. Bora marcar. Eu digo, bora, eu vou te trazer. Quando o Andy olhou, cara, o Andy olhou e disse, cara, bora fazer. Então, assim, quando ele me falou, olha, Maurício, eu vou gastar tanto pra fazer, o meu trabalho é tanto, eu falei, bora, pode fazer. Eu nunca ia pedir desconto, nada. Não, pode fazer, cara, faz aí, mas vai ser a obra de arte que vai abrir portas na tua vida. Pergunta pra ele se não abriu. Cara, todo dia, cara, chega 2, 3 pessoas de fora, os caras ficam loucos, olham lá, tiram foto, ligam pra ele, sabe? E nem por isso, cara, tá aí, o Andy tá pintando agora Belém, né? Entrou no projeto da Equatorial, fez trabalho lindo pra Equatorial, fez agora o elevado aqui. Foi ele que fez embaixo com mais um monte de artista. Então é isso, cara, a gente tenta mostrar. Sabe aquele negócio que tá escondido? Sim. Apertar e trazer o carnegão pra cima? Sim. Pois é, então é como se a gente tivesse com um carnegão lá embaixo. Quando eu fui lá, que eu não consegui, né? Tá. Teve dois artistas que vieram, um de São Paulo e o outro lá... De onde era? Da Paraíba. Da Paraíba. E o de São Paulo disse assim, olha, a gente marcou para almoçar. São cantores, tá. Marcaram para almoçar. Mas, por favor, disseram para mim, não me leva... Aí disse o nome dos restaurantes, já, a franquia, que tem muito pro Sudeste. Eu quero ir no restaurante de vocês aqui. Né? Isso. E eu já ouvi, e ele já deu a dica. Eu vi aí, ele já tinha anotado lá, tem um aqui, o Ver o Açaí. Vamos lá. Aí, só que a gente não conseguiu, tava lotado, filas, e aí não deu tempo da gente ir. Eu tô falando isso justamente porque senão eu vou ficar igual o Silvio Santos, né? Olha, eu não li, não assisti, mas é bom. Mas é bom. Me disseram que é bom. Mas de fato, eu tava falando pro Vitor antes de conversar contigo aqui, o Nicolai é fotógrafo, né, um grande fotógrafo, que dá vontade de a gente, quando a gente tá, parece que a gente tá sentindo o cheiro da... Inclusive, parabéns pelas artes. Não, eu ia falar isso agora. Por exemplo, quando nós começamos a criar, qual era a minha grande, meu grande desafio? Era assim, eu sei que de cultura eu conheço, eu gosto de cozinhar, mas os meus cozinheiros são 20 milhões de vezes melhores do que eu. Mas eles dizem pra mim, tu és o melhor crítico que tem, chefe. Porque a comida vem de lá, eu critico, a gente constrói os pratos juntos. Então tem prato lá que eu criei, tem prato que um amigo meu, chefe de cozinha lá, que tá lá em São Paulo agora, o chefe Caio Laser, criou, que foi o primeiro cara que montou o primeiro cardápio comigo. Né? Ele veio, eu trouxe ele lá de São Paulo, e Caio, eu quero fazer isso aqui, valida aí. O Caio validou todas as receitas e tudo mais e tal. Só que o grande desafio era esse. Era dizer assim, eu preciso montar uma equipe que corresponda a isso, porque não adianta o lugar ser lindo e a comida não ser boa. Sim. E eu vou te falar, cara, cada dia que passa eu fico mais impressionado com a minha equipe, assim, sabe? Cara, cozinha é um estresse. Com certeza. Pau pra dar em doido, mano. Não tô te falando que nem o Eduardo Anais falava. Né? É um pau pra dar em doido. Só que, cara, eles surpreendem cada vez mais, sabe? Quando eu acho que o negócio... a gente foi construindo junto, cara, então isso é bem bacana, até me emociona, porque eu tentei fechar o restaurante na época da pandemia, eu ia fechar, e foram os meus cozinheiros que não deixaram eu fechar. Que legal. Foi, não, chefe, não, a gente vai trabalhar de graça, mas bora passar por essa, botamos junto e tal. Então eu tenho uma gratidão eterna por eles. E é impressionante, cara, como eles me ajudaram a evoluir. Eles foram me cobrando coisas que eu não tinha domínio ainda, e eu fui tipo assim, eu fui na corda. Poxa, não dá pra ser, essa fritadeira não dá, essa fritadeira tal. Aí eu tenho um grande amigo meu, que hoje é o representante acho que das maiores marcas de cozinha, né, que tem no mercado, que é o Robson. O Robson veio pra mim e disse assim mesmo, eu vou te ajudar, toma essa fritadeira emprestada. Se tu gostar dela, eu vou te mostrar como ela funciona. Se tu gostar, eu te vendo essa aí pelo um preço bem baratinho. Cara, eu comprei uma, hoje tem 3. 3, top.
Aí o cara, mas pô, custa tantos mil. Eu digo, cara, se eu quero ir para excelência, eu preciso ter excelência. Sim. E os meus cozinheiros foram me cobrando isso. Né? Então eles foram dizendo, chefe tem que ter isso, chefe tem que ter aquilo, chefe tem que ter isso. E eu fui, sabe? Fui. Então eu gosto de criar, eu gosto de, como eu te falei, a parte de vinho e cerveja me ajuda muito nessa percepção de sabor, percepção de ornamentação. Sim. Então as minhas férias, minhas viagens todas foram de bebida e comida, né? Por isso que eu tô com cento e tantos quilos, né? Tem uma explicação, né? Né? Por que Então, será? Então eu dizia, cara, olha isso aqui. Dá pra gente fazer isso. Por exemplo, posso emendar e já falar um negócio que é muito pertinente? À vontade. Pô, menu degustação todo mundo faz no mundo todo, né? No mundo todo, né? Eu não inventei a roda, né? Sim. Eu só peguei a roda e botei apliquei do meu jeito, né? Do jeito que eu achava. E é o jeito que a gente nem consegue fazer, né? Eu vou te explicar por quê. O nosso menu degustação, uma vez a gente estava na Argentina, lá em Mendoza, numa rota de vinho, nós paramos numa vinícola chamada La Azul. E o cara veio de lá e fala, permisso, senhor, papá, se sente aqui, papá, tá, nós sentamos e tal, ele começou a explicar a vinícola. Primeira frase que ele falou, primeira, nós somos uma vinícola 100% argentina. Cara, quando ele fez isso, eu sentei atrás da cadeira assim, falei, eu gostei disso. Eu gostei desse negócio, 100% argentina. Foi daí que nasceu 100% Amazônia. Pô, se esse cara pode falar da Argentina, por que eu não posso falar da Amazônia e representar a Amazônia? É uma pena eu não conseguir ainda trazer coisas lá de Macapá, mas eu vou trazer. Né? Aí ficou 100% Amazônia. Aí ele começou. Olha, tem isso e isso aqui. Nós vamos fazer uma ornamentação de vinhos com choripã. Aí eu falei, porra, beleza. Bota lá. Aí o cara começou. Esse é o vinho fulano de tal, uvas, não sei o que, blá, blá, blá. E esse é o choripã feito da linguiça tal, defumada ao som, né? A fumaça da menina virgem lá na beira do Igarapé, e não sei o que e tal, feita bem aqui no lago não sei da onde. Aí eu falei, porra, bacana, comi chouriço com pão, choripã, uma comida típica da Argentina, e tomei o vinho. Quando acabou, eu falei, égua doido, dava pra colocar um vatapá, uma maniçoba, uma maniçoba, um caruru, e uma, sei lá, um peixe aqui cozido e tal, dava pra fazer e ornamentar. Aí eu fiquei com aquilo 100% e eu vim de lá. Então, assim, várias outras coisas, viagens nossas que a gente fez para a Europa, viagem que a gente fez para os Estados Unidos, eu fui juntando tudo na minha cabeça e falei, cara, a gente tem um mundo na mão que a gente só precisa saber mostrar. Né? Não perder a nossa simplicidade e saber mostrar. E aí, cara, foi nascendo o Veraçaí. E sabe o que é legal? Porque até certo tempo, acho que 15, 20 anos, quando se pensava em comidas regionais, só se pensava no vatapá, na maniçoba, no tacacá. Só. Né? A gente não pensava nessa diversidade de peixes que nós temos, né? Nesses múltiplos sabores que a gente tem. Hoje, por conta também, a internet ajuda, a própria televisão ajuda. Hoje você tem em todo o reality de cozinha aí, você vai ter um paraense. Vai ter um paraense ou o cara jogando uma priprioca em cima do peixe lá, sem ninguém saber o que é. Então, hoje o que tá acontecendo é que a gente mesmo, dentro aqui da nossa região, quando se pensava em levar alguém para comer uma comida regional, só se pensava no vatapá, na maniçoba e no máximo, quando passava do tacacá, era o caruru. Não é? Então, hoje você mostrar essa imensidão, como você falou aqui, é um mundo. Não, e tem, né, cara? Tem assim, a gente não pode. E aí vem o meu outro lado da minha, vamos dizer assim, autocobrança. Né? Autocobrança. Como é que a gente mostra a culinária sem a gente falar do Tapajós? Hoje o Saulo tá. Eu posso falar o nome dos outros? Fique à vontade, fique à vontade. Por exemplo, o Saulo tá desbravando aí o Brasil, abrindo casa do Saulo no Rio de Janeiro e tudo mais e tal, levando essa cultura amazônica para lá e cutucando os outros. Sim. Né? Cutucando, dizendo, olha, aqui na Amazônia é assim, é peixe frito, farofa, farinha, não sei o que e tal, levando realmente uma raiz do Tapajós para lá, que é do peixe assado. Que é uma coisa que em Belém a gente quase não come. Peixe assado na rua, tu não vê gente assando peixe na rua. Mas tu vai em Santarém, meu irmão, é um atrás do outro. Tu chega em Manaus, é só peixe assado, tem bodó, arrodo para comer na feira, assado, cansei de comer no mercado, abre o bodó, come lá na hora, tudo. E Belém não tem essa cultura. Então,
Mas aí, por exemplo, a gente vê aqui o Naldo, que é o cara que me vende peixe, e ele é dono do Raízes da Amazônia. Aí ele abriu o Raízes aqui na 14 de março, o Naldo tá fazendo rodízio de peixe. Rodízio. Então o cara vai passar lá e vai dizer, olha, esse aqui é filhote frito, aí tu come. Esse aqui, ó, é piramutaba frita, aí tu come. O cara vai sair e vai dizer, olha, esse aqui é um bandeirado frito, aí o cara come. O cara quer bandeirado, o cara nem sabe. Então ele tá trazendo pra cima vamos dizer assim, ele tá cutucando a galera pra galera entender e conhecer. Porque às vezes o cara fala assim, não, eu gosto de dourada. Aí tu fala, pô, tu gosta de dourada? Gosto. Aí tu pega um outro peixe bacana, tipo, sei lá, o bandeirado não, que o bandeirado se fritar, sei lá, ele parece pescado, eu acho. Mas tu pega um outro peixe lá, tipo uma piramutaba grande, tu frita, tu vende, dá pro cara. O cara diz, essa dourada tá uma delícia. O cara não sabe. Então, cara, tem muito peixe bom. Carauaçu. Pô, tu pega um bom carauaçu, frita um carauaçu, faz ele tal. Uma pescada, ele é uma pescada branca. Então, hoje o Naldo tá fazendo isso. Então, cara, tomara que nasça mais e mais. Sim, com certeza. Maluco com ideia maluca para poder fazer isso, sabe? Para poder impulsionar a Amazônia de uma forma bem bacana. Vamos no café, mais café? Bora. Aqui se tu oferecer 100, eu tomo 100. Toma. Olha o dente como café. Amarelo, mano. Minha mulher olha no meu ouvido. É só remada. Bora. Pouco tempo atrás, minha esposa e a gente tava morando em Manaus. E a gente via realmente isso lá. Tipo, assim como a gente encontra... Tu deixou teus moletons lá ou tu trouxe? Deixa tudo lá, meu moletom. Top. Moleque, é muito quente. É frio que nem aqui, mano. Tá muito quente. É que eu é mais quente. Não. Mas essa questão que você falou dos peixes lá, tipo, assim como a gente vê muito frango, né, de rua, lá eles têm os peixes lá pra vender o tambaqui inteiro. Tambaqui, matrichã, a rodo. A gente compra, e a gente ia muito em feiras que eram regionais de lá, dos pescadores de lá, comprar tambaqui fresco. Assim, fresco? E era muito barato. E era muito legal pra gente conseguir fazer em casa esse tipo de comida. Que às vezes a gente falava, poxa, em Belém, tipo, a gente é daqui de Belém, a gente morou lá porque a gente foi trabalhar pra lá. A gente ficou lá 6 anos. E aqui a gente não tinha esse acesso como lá tem, né? Tipo, jaraqui, o tambaqui e tal. Mas olha, é isso que eu vou te falar. Que a galera às vezes pergunta pra mim, Maurício, mas poxa, tu deverias não sei o que. Eu digo, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pra onde tu for em Manaus, em qualquer sinal de rua que tu parar, qualquer um, tem alguém vendendo farinha de Guarini. Tem. Bastante. Já comeu farinha de Guarini? Farinha de Guarini é conhecida como uma farinha de ovinha. Ela é uma ovinha, assim. Parece uma ovinha. Sim. Uma ovinha. Aí tem a ovinha pequenininha, a média e a grande. Ela é dura, mano. Dura. Por isso que tu tem que hidratar ela antes de comer, porque ela é muito dura. Mas é saborosíssima. Eles fazem lá o pirarucu de casaca com farinha de Guarini. E eu só comia isso. Só que não é a nossa cultura, entendeu? Em Belém comer farinha de Guarini. Então as pessoas falam, mas tu tens que fazer igual Manaus. Não, mano. Cara, é aí que a gente pisa na bola. A gente tem que fazer igual como a gente faz aqui mesmo. Deixa Manaus fazer do jeito que ela faz. E a gente consegue apresentar a Amazônia tão diversificada da forma que ela é. Não adianta a gente querer trazer de lá jaraqui frito pra cá. Pô, galera em Belém não come jaraqui, mano. Não. É uma delícia, mas não come. Entendeu? Não come. É outra cultura, mas é uma cultura da Amazônia. Sim. E eu acho que esse é o grande barato. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer. Eu tenho um grande amigo meu, que é chefe de cozinha lá em Manaus, é um paraense, né? Infelizmente é remista. Mora lá vem tu. Fica lá, tu tá de férias, olha. Olha, e eu já falei pro ele, o Paulo tem uma marca hoje de produtos chamado Fish Maria, de tucupi e tudo mais. Eu falei pro Paulo, eu vou te trazer pra cá um dia, pra Belém, e tu vai fazer um evento lá no restaurante cozinhando só comidas de Manaus, aqui dentro do restaurante. Mas às vezes é difícil a gente montar aqui. Por que é difícil? Cara, aonde que eu vou conseguir farinha de Guarini em Belém? Não tem, mano. Para de, sabe, de doidice. Não, faz o que dá pra fazer aqui. Bora mostrar o que o Pará inteiro tem. Por exemplo, fui pro Marajó agora, fui lá com o Bola, com o chefe de cozinha muito conhecido lá em Soure. O Bola fez um frito do vaqueiro. Fui lá com o Delano. Fez um negócio com coco, um suco. Cara, bora mostrar isso. Tem tanta coisa no Pará ainda pra se mostrar. Então essa que é a onda. Aqui entra uma outra coisa interessante, né? Que é a paixão. Cara, você é apaixonado por isso, tá? Tá assim, tá estampado na tua fala, no teu rosto, né? E quando você trabalha e faz aquilo pelo que você é apaixonado, você tem, com certeza, já uma habilidade de degustar, de diferenciar, porque
eu sempre digo aqui, eu trabalho com música. Aqui a escola é uma escola de música. E eu gosto muito, gosto demais de música. Porque eu puder estar ouvindo música, o que eu puder estar criando, pensando. Então, quando você gosta disso, isso vai aparecer lá no produto final. Isso vai aparecer, mesmo que você diga, não, os meus cozinheiros, meus chefes são fantásticos, maravilhosos. Mas, cara, de alguma forma, não é magia, não é mágica. Não. É verdade. Vai aparecer no teu produto, porque é a tua paixão. A gente vai bater lá no sem amor, eu nada seria. Pronto, tem que ter amor no negócio. Eu acho, paixão, tem que ser apaixonado. Por exemplo, quando eu tenho um grande amigo meu, que é um grande amigo do Jaime aí, né, o Toninho. A gente tem um monte de projeto junto, a gente tem um projeto lindo que chama Valor Amazônico, eu e o Toninho, que são as nossas viagens. A gente faz as viagens e joga no YouTube. Né? Quase não tem seguidor porque são dois velhos. Então a gente não nasceu nessa época de saber divulgar e não sei o que, não. Né? Eu sei que eu sou um bom comunicador, mas eu não nasci nessa época. Então eu não entendo como a internet funciona, tem que ter gente do meu lado, eu sei o que eu quero. E alguém vai lá e me diz mais ou menos como é. Eu tenho hoje uma jornalista que cuida da minha rede social, que era minha caixa. Eu vi ela se formar em jornalismo, paguei uns cursos para ela, tô pagando mais um agora que ela vai para São Paulo, que é top, vai voltar metida que só o cacete. E aí ela assumiu minha rede social, e a gente juntos, eu, ela, Toninho, tudo, a gente impulsiona nossos negócios. Quando a gente criou o Valor Amazônico, foi assim, há 10 anos atrás, há 14 anos atrás, eu, Toninho, mais dois amigos, criamos um negócio chamado Amapá Adventure, que era um projeto do Xaxá. Qual é o Xaxá, né, Jaime? Pois é. O Xaxá veio, nós queremos montar um programa. Você imagina, 14 anos atrás, eu era gerente da Amazônia Celular. Eu quero montar um projeto, não sei o que, para Amapá Adventure, pra gente falar sobre o Amapá, sobre as coisas do Amapá. Eu falei, embora, tô dentro. Eu falava dos esportes radicais, o Toninho era o cara que produzia, filmava, não sei o que e tal. O Xaxá era o cara do programa, e a Felícia falava sobre cultura, arte e cultura. Cara, quando a gente se encontrou, olha que coisa maravilhosa. Completava 10 anos naquele dia que o Amapá Adventure tinha ido pro ar. Quem estava dentro do meu restaurante? Xaxá e Toninho. Sem combinar nada. Olharam no relógio e disseram, moleque, era hoje. Aí eu falei, Toninho, bora voltar a fazer os vídeos? Bora. A gente voltou a fazer os vídeos. Só que a gente mudou de nome. Né? A gente chamou, porque era voltado realmente só para culinária e cultura. E a gente chamou de Valor Amazônico, que é o que está no ar até hoje, e é o que roda nas televisões do restaurante. Então, lá eu mostro, eu vou andando no meio do mato, pego o turu, boto na boca, nego tá almoçando, faz assim, ó. Né? A mulher faz assim. Tem um, cara, que eu tô comendo mochiva. Sabe o que é mochiva? Não conheço. Mochiva é uma larva que dá no caule do babaçu. Então, quando o babaçu morre no meio do mato, fica só o pedaço dele, assim, um tronco enfiado no chão. Aí dá essa larva, uma larva grossa, assim. Aí tu vai quebra com um machado aqui, depois tu vem cavando até achar as mochivas. Parece um pouco com o turu. Não, porque ela tá no seco. A árvore ela fica no seco. Não, ela tá assim ainda. Tá. Tu vai quebrando e tudo mais. Ela é desse tamanho, gordinha, assim, ó. É assim, ó, desse tamanho. Na Colômbia, a primeira vez que eu fui pra Colômbia, os caras botam num palitinho, fazem com mel, com não sei o que, é uma iguaria. Aqui aí tu pega na cabeça da mochiva assim, ó, e morde, e joga uma colher de farinha. Mano, parece que tu tá comendo um doce de coco com farinha. Cara, é uma delícia. Eu tenho uma, só que na hora que eu mordo a mochiva, escorre aqui assim, sabe? Aí eu não boto o vídeo, porque eu vou perder dinheiro, mano. Ele vai parar de comer, mas eu não quero mais esse porco imundo. Então, essa paixão foi assim. Foi assim, cara, não, a gente vai nos lugares e vamos mostrar. Por exemplo, a gente fez um agora maravilhoso na comunidade Tipitinga, que é uma comunidade quilombola, que fica bem num triângulo assim, entre Santa Luzia, Capanema e Bragança. Eles fazem parte lá do IG de Bragança, da farinha, e a minha farinha é de lá, a farinha lavada que eu tenho no restaurante, que eu uso, é de lá, de Tipitinga. Cara, os caras foram me mostrar fazer farinha de tapioca, eu nunca tinha visto, concordo. Do jeito que eles faziam lá, nunca tinha visto. Uma farinha de tapioca mais dura, mais densa, assim, crocante demais. Cara, eu fiquei apaixonado pelo processo. Então, quando a gente colocou na internet, bombou. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. E as pessoas que conhecem, tem gente muito bacana. O cara tá lá em Londres, morando na Suécia há 20 anos, fala assim, cara, tu deixa eu chorar.
Pô, cara, eu lembrei da casa do meu pai, cara. Eu sou do interior de Capanema. Mamãe fazia igualzinho. Cara, não tem preço, velho. Legal. Não tem preço, entendeu? Interessante. Tem algumas coisas que você falou aqui. A gente está caminhando já pro final, como a gente falou, né? 1 hora passa rapidinho, né? Rápido. Eu quase não falo. Mais falando de comida, de empreendedorismo. Mas você falou algumas coisas assim que mostram um pouco da tua essência, tá? Uma delas, você falou sobre essa ideia da mão de Deus abençoando teus empreendimentos. Isso aí é sempre maravilhoso. Paixão por aquilo que faz. Mas você falou uma coisa, aliás, você tem falado aqui ao longo de todo o programa, você citou nomes de tanta gente que eu não vou conseguir lembrar, porque você citou o nome de muita gente. Isso significa pessoas na tua vida, né? E que você reporta essas pessoas, você lembra delas, você fala, você cita. Então isso é muito importante, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Nada, absolutamente nada. Alguém diz que não há nenhuma obra grandiosa que tenha sido feita por uma só pessoa, né? A única que foi feito por uma só pessoa foi Jesus na cruz, porque só ele podia morrer para nos salvar, né? Mas ainda assim tem o Deus Pai, Deus Filho, enfim. Mas essa ideia, o que você me transmite é essa tua capacidade de relacionamento com as pessoas, né? Você não é apenas uma pessoa que lida com as coisas, né? Hoje você prosperou, o teu trabalho está dando certo, vai dar muito mais ainda, né? Mas você volta e meia, uma frasezinha que você fala, você cita o nome de alguém. Cara, isso é muito maravilhoso. Eu vou falar de empreendedorismo agora, né? Eu não consigo acreditar no empreendedorismo sozinho. Sim. Começa por aí. A gente está aqui fazendo podcast aqui, tá tu e tem mais 3. Um site, vai fazer sozinho? Não. Mas eu tenho um celular que o cara bota, eu faço, eu filmo, depois eu edito, não sei o quê. Pô, beleza, tu edita pra quantos? Pra 1 por semana? Então é assim, cara, se você quiser fazer um empreendedorismo sozinho, pegar todo dia, tem um moleque em São Paulo no TikTok que ensina, ele pega R$2, ele compra água, ele vai não sei pra onde, ele vende água, depois volta e ele compra água. Beleza, ele é empreendedor, legal. Mas daqui a pouco, se ele pegar R$2 e falar, moleque, eu vou te dar R$1, bora dividir as águas, ele vai vender 4 águas. Né? Ele vai vender 4 águas. Então, assim, ninguém consegue prosperar sozinho. Eu não acredito nisso. Eu não consigo. Por exemplo, o Veraçaí, ele só tá do tamanho que ele tá porque eu tenho uma galera bem embaixo de mim, logo, a primeira linha embaixo de mim, que falou assim, cara, eu vou subir no barco desse doido. Ele tá dizendo aí, ele me prometeu, ele já cumpriu a primeira, ele já cumpriu a segunda, eu vou meter a cara. E os caras estão comigo até hoje. Né? E eu também não posso ir embora dessa terra, eu fico imaginando assim, cara, o cara tá do meu lado, o cara trabalha, mas assim, feito dono, sabe? A outra, eu acordo de madrugada. Sandra tá comigo há 18 anos. Sandra, cara, eu preciso do negócio, Sandra, que a gente não viu ontem. Ela, chefe, peraí que eu vou acordar, vou abrir o computador. Sandra, quer dizer, não é mais uma relação de CLT, eu falo. E eu tenho um compromisso, cara, com eles, de fazer por eles. Porque eles fazem por mim. Sim. E eu tenho isso, cara, com todo mundo que tá do meu lado. Agora, o cara não faz e quer ter. Não dá. Não dá. Eu tenho uma regra que é, tua mão tá com as sementes, você pode escolher o que você vai plantar, mas você é obrigado a colher o que você plantou. Sim. Então eu digo para você, cara, pega as suas sementes e joga as suas sementes no chão e colham. Eu vou ajudar vocês, como me ajudaram. Mas definitivamente precisa de equipe. Não existe nada sem equipe, sem gente. E existe uma equipe que talvez seja a tua grande base, que você já citou aqui também, que é a tua família. Ah, muito. Já falou da patroa várias vezes. Ela tá me olhando, vai me enxergar aqui. Não tem nem como, cara. É assim, engraçado falar, sabe? Porque quando eu começo a falar de família, a gente pergunta assim, uma vez eu comecei a me cobrar como pai, sabe? Porque eu acho que errei em alguns momentos por não ter cuidado mais dos meus filhos no início, mas eu não tinha como cuidar, né? Como é que um cego conduz outro? Não tem. Eu precisava cuidar de mim. Sim. Né? É outra regra da minha vida. Máscaras cairão, coloque primeiramente você, depois auxilie a pessoa do lado. Com certeza. Eu precisava estar bem, então eu fui estudar, eu fui investir em mim. E depois eu comecei a investir neles. Né? Então, hoje eu invisto muito nos meus filhos, muito. Bora, cara, dá a volta por cima. Mas a minha base é minha família, cara. Minha base não tem. Eu falei, a minha esposa me conhece mais do que eu. Eu mesmo. Porque eu minto pra ela, quando eu quero mentir, ela fala assim, não, tu não é assim. Tu não, olha pra mim. Aí eu olho, eu não consigo mentir pra ela. Então, assim, o que eu já errei,
com ela, eu já pedi meus perdões e falei assim, olha, eu vou ser o melhor marido que tu pode ter na tua vida. E eu vou ser o melhor pai que tu vai ver do teu lado. Pronto, acabou, cara. Eu acho que essa que é a base, sabe? É a base. Às vezes é difícil a gente entender, porque eu era muito imaturo, né? Quando a gente casou, eu tinha 20 anos de idade, então tu pensa num moleque que não sabia nem o que era, pô. Ainda mais ser pai. Então, quando eu acordei assim, já foi, sei lá, com 28. De 2 logo, né? Com 28. Só pra ter uma ideia. Tem 5 minutos aí? Cara, eu saí de casa, velho, com 23 anos. Falei, não te amo mais. Fui pra parafolia, pô. Larguei minha mulher com 2 filhos doentes em casa. É doido, né? Só pode estar doido. Não, é sério, porque era um garoto. Sim. Então, quando eu olho hoje, ela suportou tudo isso. Entendeu? Ela disse assim, não, pô, peraí, esse cara não é isso, é só um momento. Então eu fui amadurecendo. Então eu digo pra todo mundo assim, a ficha caiu com 28, eu acho. Foi o dia que eu parei, que eu falei assim, que eu entrei na tinha, eu saí do jiu-jitsu, né? Eu era o Bocão, aquele cara famoso, bom de jiu-jitsu, saradão, não sei o que e tal. Mas o que efetivamente eu tava deixando pra minha família? Não era grana, tá? Não era grana nada, era entrega mesmo, de pai, de marido. Sim. Né? O que eu tava deixando aí? Ali eu comecei a me transformar. E hoje eu fiz uma pergunta pra mim, né? E é o que eu cobro muito dos meus amigos. Meus amigos que têm problemas com filho, ou, sabe, eu falo pra eles, cara, para aí e desenha num papel aí, bota num papel aqui, de um lado do outro aqui. Quem tu és hoje, como é que teu filho falaria de ti hoje, e como é que tu gostaria que teu filho falasse de ti. Então, por amor, te transforma nesse cara que teus filhos teriam orgulho de ti, entendeu? E foi pra aí que eu fui, velho, entendeu? Tive que largar o Bocão, saradão, larguei o jiu-jitsu, que era a coisa que, porra, eu mais amava na minha vida, né, jiu-jitsu e tal, por amor à minha família. Eu digo, bicho, vai, porque eu não queria, cara, chegar com 52 anos que eu tenho hoje aqui e falar assim, pô, meu pai foi um cara ausente, meu pai foi um cara... Mano, hoje acho que eles nem querem minha presença, porque eu dou tanta pressão neles, sabe? Eu dou tanta pressão neles, mas eu contornei a minha vida, assim, eu contornei pra chegar onde eu cheguei. Não me acho melhor do que ninguém, não me acho perfeito, não me acho nada. Sou um ser humano cheio de erros, cheio de falha. Mas aquilo que eu desenhei, que eu coloquei diante de Deus e falei, pô, transforma a minha vida, me coloca aqui para que eles tenham orgulho de mim, acho que eu tô conseguindo. E que legal que houve tempo de reflexão. Né? Isso, cara, é isso que eu cobro, cara, sabe? Dos meus amigos, eu cobro... Cara, bicho, vai atrás, cara. Ó, só pra você ter uma ideia, eu voltei a falar com meu pai, assim, de falar mesmo, dizer eu te amo. Dizer, pai, eu te amo. Pai, meu pai errou pra caramba, bicho. Ele saiu de casa, eu tinha 14 anos. Eu voltei a falar com meu pai com 38. Olha aí. Voltei a falar mesmo, assim, falar. Porque meu pai vinha pra Belém e dizia, olha, bora comer uma pizza. Vambora, a gente comeu uma pizza, tchau. Pô, cara, meu pai não sabia nem quem eu era. Então, eu fui, no dia que eu me tranquei numa casa, ele, meu irmão mais novo, ali eu falei pra ele, sabe quem tá na tua frente, cara? Esse cara aqui. Sabe? Ali eu peguei todas as mágoas, tudo, joguei em cima da mesa e a gente tem a oportunidade. Eu falei uma frase pra ele que eu não esqueço. Eu digo, olha, tu vais fazer 70 anos. Se Deus permitir, a gente tem mais 20 pra tu ser meu pai e eu ser teu filho. Porra, cara. Eu já tô programando de novo. Aí ele vai, o bonito, né? Ele vai embora pra Balneário Camboriú, mano, com 78, e eu tenho que gastar grana pra ir visitar ele, né? E de 3 em 3 meses eu tô lá, mano. Eu tô lá. Mas olha, essa reflexão, esse olhar, né? Você se emocionou aqui porque é isso que move o teu coração pra todo o resto, né? Eu costumo dizer assim, a gente precisa parar muitas vezes e fazer uma relação de todos os nossos papéis neste mundo. Porque você não é só um empresário. Quem a gente vai te olhar lá nas tuas redes sociais, vão te identificar como o empresário do setor de alimentação e vão te ver lá, ele é o cara do Ver o Açaí. Só que esse cara do Ver o Açaí, ele tem esse papel de empresário, de empreendedor, mas ele é pai. E o papel de pai, você não é pai de dois, você é pai para cada um, você é um pai. É diferente. Você é esposo, você é filho. E às vezes a gente deixa que alguns papéis da vida da gente atrapalhem os outros papéis. A gente precisa colocar cada um no seu lugar. Não é? Porque senão o que acontece? Você vira um empresário dentro de casa. Uma vez eu falei para um amigo meu que é advogado,
ele teve uma treta lá com a esposa na época, e ele foi me contar como ele estava resolvendo. Disse, cara, tu tá falando... Se eu fosse tua mulher, eu tinha mandado tu ir embora há muito tempo, porque tu tá falando com ela como se tu fosse um advogado. Essa é a parte mais difícil, minha. É a parte mais difícil, eu vou te falar. Porque eu preparei muito eles para isso. Porque eu falei para eles assim, Guriago, tanto que hoje eu procuro não mais discutir nada de trabalho em casa com eles. Eu espero sair. Quando eu saio, eu tô lá na porta, eu mando mensagem no grupo diretoria. Eu não mando no grupo nosso. Eu não discuto no grupo nosso. Eu mando lá no diretoria. Para que eles entendam que eu tô cobrando os 2 aprendizes de empresário. Sim, sim. Bicho, cadê o negócio? O que não foi feito? Ele tava na pressão lá. Porque eu tava sufocando eles, sabe? Eu tava sufocando porque eles não estavam sabendo dividir e eu também não tava sabendo esperar. Só que eles entenderam. Numa conversa assim, senta aí, cara. Bora, cara. Bora, bicho, eu tô aqui ainda, cara. Se eu for embora daqui, cara... Né? Eu falei, se eu for embora daqui, a vida é assim, ó. Vocês vão ficar como, bicho? Me diz aí, sabe? Cara, eu tô preparando vocês têm que entender isso, cara. Bora, cara, vamos. E tal. E tem uma coisa que a gente nunca vai se livrar, nunca. Maurício, que é, eu costumo dizer que os pais são seres de culpa. A gente o tempo todo, a gente vai ficar velho. Eu tenho 3 filhas. Tem 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Por isso que tu tem cabelo branco. Não, cabelo, barba, tudo. 3 filhas. 2 já zerado ali, olha. 2 já estão casadas, né? Já tenho neto de 16 anos, amigo. Né? Mas a gente sempre tem aquela sensação de que a gente errou. E errou mesmo. Errou. Mas chega uma hora, meu querido, que a gente tem que se livrar desse sentimento de culpa. Né? Porque ninguém nasce, nenhuma criança nasce e vem com um manual de instrução. Você pode ter a primeira experiência, você pode ter dito, eu criei vocês igualzinho, mas não, cada um é um indivíduo, né? E a gratidão, volta para o tema lá do início, gratidão, né? Você ser grato porque você tem hoje 2 pessoas em quem você está investindo afeto, você está investindo conhecimento, porque um dia, como diria aí o poeta, um dia a gente vai embora. A gente vai passear. E é eles que vão, a gente vai voltar para casa. Vai voltar para casa. A gente está passeando aqui já, a gente vai voltar para casa, né? Então, essa base, a família, os amigos, né? As relações, elas são imprescindíveis para um empreendedor de sucesso. Eu recebi um negócio, acho que foi do meu cunhado, não lembro, até postei. Eu gosto de postar, eu gosto de fazer reflexão, tudo. Porque isso também faz parte do contexto. Eu falo assim, mas empreendedorismo faz parte também. Porque se você não tratar os teus colaboradores como filhos, talvez tu não tenha o melhor deles, né? Então eu falo para eles, eu brigo com eles. Eu vou atrás. Eu tenho um cartão de crédito lá, velho, que é só deles, só dos meus colaboradores. O cara não tem crédito hoje no mercado para comprar um negócio que ele quer, que custa, sei lá, 6 mil reais. Aí ele fala, pô, o chefe tá dividindo de 24 vezes. Bora lá, toma, pá. E ele vai pagando. É deles o cartão de crédito. Já falei, quando estoura o limite é porque alguém comprou demais, mas é uma grana deles. Então eu quero fazer essa parte social de ajudar eles a ter os negocinhos dele, reformar a casa, comprar o iPhone que tanto sonhou e tudo mais e tal. Eu faço, é a minha parte. E meus filhos é a mesma coisa. Então eu fui ajudando eles. Mas eu recebi um negócio que o cara mexeu muito comigo. Que é assim, os filhos serão muito felizes quando eles entenderem que eles não são perfeitos. E eles serão muito mais felizes quando entenderem que os pais deles também não são perfeitos. Então, quando tu vai fazer isso, tu fala, pô, mas eu sou pai, então eu não sou perfeito. Pô, mas eu sou filho, mas também não sou perfeito. Então, quando você faz esse círculo, né, virtuoso, vamos dizer assim, aí tu entende que a vida é bacana. Meus colaboradores não são perfeitos. Eu também não sou um patrão perfeito. Não sou um chefe perfeito. Não sou um líder perfeito. Tenho meus erros. Mas se a gente entender isso, o negócio anda. Até porque se a gente entender isso, a gente vai viver em constante aprendizado, desenvolvimento. Mas eu acho que é justamente essa parada, né? De você parar, refletir como você fez, ter o tempo, refletir para ver em que eu preciso ser grato, no que eu preciso mudar, desenvolver. E a gente precisa aprender a se desenvolver como ser humano, não só como empresário. Nós como empresário. Mas como ser humano. A gente evoluir. Olha, a gente está na porta aí, talvez, para abrir um segundo Veraçaí, né? É uma caguetagem, não tem spoiler, aqui não tem spoiler, aqui é caguetagem. A gente está na porta aí é uma vontade nossa, sabe, de tentar. A gente está negociando aí um negócio aí que, se der certo, a gente talvez engate aí uma segunda unidade do Veraçaí, bem bacana. A nossa segunda unidade do Veraserva, um colaborador meu já é sócio.
né? Que é o meu gerente hoje do Veraçaí, ele é o meu sócio lá no Veraserra. Cara, eu quero exatamente isso, sabe? Eu quero. Só que às vezes, cara, é difícil, porque não é só tu querer que o cara seja, entendeu? Sim. O cara tem que ser, mano, não tem essa. Tem que carregar o fardo, é pesado, bicho. Ser líder é pesado, né? Não é fácil. Não é fácil, às vezes as pessoas falam assim, Maurício, mas legal. Cara, hoje eu tenho, no grupo todo, eu tenho 60 colaboradores, né? No nosso grupo todo. São 60 colaboradores. São 60 famílias. Cara, conheço todos. Conheço todos. Ou dentro da cozinha, ou fora da cozinha, diarista, eu vou lá, entro na cozinha, como é teu nome? Fulano, seja bem-vinda. Deus abençoe a tua vida aqui dentro e tudo mais e tal. Então não é fácil. Não é fácil. Pô, as pessoas são muito diferentes, cara. Tem gente que sabe resolver problema, tem gente que não sabe. Tem gente que sabe dar problema. Tem sempre que dá problema, mas é um excelente colaborador, Sim. mas dá problema, tu tem que trazer o cara pra perto. Fazer a tua parte, tentar ajeitar esse cara, porque ele tá te ajudando. Enfim, vai embora por aí. Maravilha. Um outro princípio, agora a gente vai encerrar. Encerra. Você falou aqui, e são coisas que eu estou pegando, Tá. frases que você falou, que você pode depois, né, montar suas frases e colocar lá no Instagram. Você disse que gosta de servir, que você se identificou com essa ideia de servir. Esse é um princípio básico, inclusive, do cristianismo, né? Jesus disse um dia, ele disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esse é um princípio, né? Você está ali, a tua casa, né? A tua empresa é uma casa de servir, né? E eu acho que não tem nada melhor quando você... É bom a gente ser servido por alguém que ama servir. Porque se você encontra duas pessoas que não sabem servir e aquela que não sabe ser servido, você tem conflito. Então, se você tem uma casa, né? O Veraçaí é uma casa onde o proprietário gosta de servir, ele vai transmitir isso para a equipe e as pessoas que vão entrar ali vão identificar no ambiente, no clima organizacional da empresa, que é um lugar em que as pessoas gostam e sabem servir. Eu vou te falar, eu tenho isso muito forte, né, na minha vida. E uma das coisas que eu cobro, nem cobro assim, acho que na seleção, quando a pessoa está em treinamento lá no restaurante, eu começo a observar as pessoas. Quem gosta de servir? Sabe aquele cara eloquente, sabe? Que tu vê, olha, tem gente que já virou para mim, eu já virei e falei assim, cara, eu tenho um projeto para ti. Eu queria te colocar bem aqui como fulano de tal, tu vai ser líder daí. O cara fala assim, não, chefe, deixa eu te dizer, não quero. Eu gosto de fazer isso aqui, chefe. Eu gosto de atender. Cara, é raro, né? Você chefe, eu gosto disso aqui, chefe. Eu gosto de atender, eu gosto de estar aqui. Meu negócio, meu campo de batalha é esse aqui que eu gosto. Legal. Vai ficar comigo a vida toda. Vai ficar comigo a vida toda. Se Deus permitir e Ele quiser, vai ficar comigo. Mas eu gosto. Só que às vezes é difícil, tu falaste, né? Tem gente que é difícil servir. Sim. Né? E é uma linha muito tênue, né? Você servir, mas você também exigir respeito. Sim, sim. Eu volto a falar aqui. Um dia você vai entrar no Veraçaí, você vai entrar em qualquer casa minha. Você vai entrar, qualquer uma, e talvez a gente erre contigo. É porque existe o serviço e a subserviência. Pronto, isso. A gente pode errar contigo, isso pode. Mas isso não te dá o direito de nem ir pra internet, sabe? Difamar o lugar e nem internamente lá pra tratar ninguém mal, cara. Sim. Eu não deixo nenhum cliente. Eu tenho um projeto chamado Demita Seu Cliente. Tô te falando, é arrojado eu falar isso aqui. Sim. Mas é porque tem gente que entra no lugar, cara, começa a desrespeitar, cara, os meus atendentes, cara, eu vou na mesa. Perfeito. Não, cara, desculpa aqui, cara, que é uma casa de respeito, cara, eu queria que tu respeitasse meu funcionário, porque, poxa, ele tá te atendendo tão bem. Eu vou me embora dessa porcaria. Eu falei, cara, você que sabe, a decisão é sua. Eu não quero pessoas com alma igual a sua aqui dentro. Eu falo mesmo, cara. Não, perfeito. Tô te falando, até eu falo. Porque o teu colaborador, ele também Nada, é teu cliente. Você não é um ser humano maravilhoso, cara, que é isso? E se você tem um cliente, um ser humano insatisfeito dentro do teu ambiente... Não, eu não deixo. Não, eu não deixo. Assim como eu não deixo, acho que nem vale a pena falar, senão vai criar polêmica, não vale. Teve um negócio chato, assim, sabe, num domingo, casal brigando, tudo, aí o cara já inventou o negócio, eu digo, não, amigo, não tá, pô. Eu já vendi aqui 150 quilos de filhote, amigo. Se tem um problema no teu prato, eu tô trocando. Não quero trocar, eu quero que você admita que tá, não, admite. Eu não vou, amigo, não tá. Se o restaurante tem 200 e tantas pessoas lá fora e tá lotado, como é que tu quer que eu admita o negócio? Não existe, cara. Você tá num momento ruim, eu vou trocar aqui sem problema.
e tudo mais. Aí o cara saiu de lá, bicho, foi pra internet, cara, falar mal 4 vezes, chamar todo... Que isso, cara? Que mágoa é essa que tá no teu coração? Teve uma hora que eu escrevi, eu falei, meu irmão, faça mais 2 dessas. A única coisa que você vai prejudicar é um estabelecimento que gera 50 empregos. Para com isso, irmão. Vai, sabe, vai tomar um banho, cara, vai... Sabe? Toma um banho que passa. Tira essa mágoa, né? Tira essa mágoa do teu coração, passa mandiroba na cara, bora. Mas sabe o que é interessante? Eu tô querendo encerrar, ele vem com uma frase, já puxa, já dá um gancho aqui, né? Já vai abrindo gancho, já vai... mas servir, cara, servir é tudo de bom, cara, é muito bacana. Eu acho que é nato, sabe? Sim. É nato. Servir é nato. Perfeito. Muito bacana saber que eu te proporcionei um negócio bom. E assim, né, esse gancho que você falou, cara, o cara, por um momento de raiva, de descontrole, de falta de inteligência emocional, ele foi lá e detonou. Isso nunca aconteceu aqui na escola, não. Esquece, nunca. Deus me livre. E esquece que por trás de uma pessoa, isso é um princípio tão importante. Tá? Eu não posso olhar para o Jaime apenas para esse cara que está aqui. Não. O Jaime tem a família dele, o Jaime tem os amigos dele. Olha só o raio de ação. Quando eu te prejudico, quantas pessoas eu vou prejudicar? É isso. Mas hoje esse é o meu minha maior luta, sabe? Porque a internet, ela trouxe o covarde virtual. Sim. Né? O covarde virtual. Eu sou da época do cospe aqui, mano. Sim. Eu sou da época do cospe aqui, mano. Não gosta de mim, cospe aqui. Porrada. Sim. Resolvia. Depois que cada um com o olho roxo ia jogar bola, fazia o gol junto, se abraçava ainda. No final do dia tava todo mundo chupando chope e picolé na beira da rua. E eu digo pra todo mundo assim, cara, a gente precisa aprender a resolver nossos problemas olhando nos olhos. Cara, não tá errado. O que eu posso fazer por ti? Sabe, o que eu posso fazer? Porque as pessoas hoje, elas querem resolver os seus problemas. Só que, quando perguntaste, atrás do Jaime tem uma cadeia. Sim. Olha, resolve, eu tenho que entrar. A minha mãe tem 90 anos. Eu sei, mas lá na fila tem 4 meninas autistas e uma senhora de 86 anos. Quem é a maior prioridade? A tua mãe ou aqueles 4? Quer dizer, mas resolve o meu. Sabe esse negócio? Então, cara... Né? Cara, então... Aí eu vou te falar, eu não sou santo, já perdi a cabeça, sim. Já falei mais grosso do que eu deveria... Não tive oportunidade de pedir perdão pro cara, porque o cara foi pra internet. Aí vai pra internet também, sabe? Retorna o caldo. Aí retorna o caldo, aí a carne aparece, a espírita vai embora. Pronto. A carne é fraca mesmo. Mano. Aí depois minha mulher briga comigo, é remada o dia inteiro. Para com isso, mano. Não é, porque às vezes sou eu mesmo que respondo. A gente tem uma gestora da rede social, só que quando às vezes é um negócio muito crítico, eu mesmo respondo. Tá certo. Bom, nosso tempo passou rápido, e é bom quando passa rápido, porque o papo foi bom. Ótimo. Né? E realmente foi muito bom. Porque assim, a gente tá falando de gente. Né? Empreendedorismo é gente. É gente. Eu acho que isso que é importante, né? Falar de gente. Eu sempre digo, eu sou psicólogo. Então, quando eu vou atender um paciente, eu não estou ali, não é o psicólogo, tá ali, é gente que está na minha frente. São 2 pessoas. Teu cliente que vai almoçar lá no teu restaurante, é gente, é pai, é mãe, é primo, é irmão, né? Servido por gente. E isso é muito importante. Você falou em off aqui que os teus funcionários lá, vai todo engravatadinho, vai todo... não, cara, como é que você... Como é que tu te sente à vontade? Como é que você se sente à vontade? Né? Você sente aquele ambiente leve, um ambiente tranquilo. Né? Tem hora que bate uma liga doida. Bate uma liga doida, tudo bem, acontece, né? Mas você aprender a se desenvolver e eu acho que a se enxergar, a se olhar, dizer, poxa, aqui não deveria ter tratado dessa forma. Enfim, esse é um processo de amadurecimento, de crescimento. E a própria idade vai nos ajudando também. Os cabelos brancos. Quando a gente passa dos 17 anos, a gente vai... Zerado ali. Acho que ele falou dos meus cabelos brancos. Tá platinado. Eu tinha um amigo que diz, rapaz, não tem nenhum cabelo branco. É claro, tu é careca. O meu engano ainda aqui, ainda é um pouquinho preto bem aqui, moleque, mas virou de lado, mano. Papai Noel, mano. Então, Maurício, muito obrigado. Obrigado cara. Eu vou lá no Ver o Açaí, eu vou conseguir chegar lá. Vou te falar. Se tu for sábado e domingo, vai 11h30. 11h30, vai mais cedo. Vai 11h30. Ou então vai 2h30 da tarde para 3 horas. Porque a gente está ampliando agora. Sim. Né? O restaurante foi para 170, vai para 175. Eu estou colocando uma outra área do lado que vai aumentar mais
40 vagas, mais ou menos. Sim. A gente vai para 200 e tantas vagas. Só que mesmo assim o caboclo ainda diz que é pequeno. Eu falei, mano, mas não dá, é que tu tem que entender a história. Custou grana e muito cabelo branco aqui, ó. Pra chegar aí. Bom, mas vai mesmo, eu vou te esperar. Eu vou sim. Meu desejo é que Deus realmente continue abençoando esse Amém. projeto, a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a mão de Deus esteja lá sobre o teu empreendimento e todo mundo que entrar ali sinta que existe algo diferente ali, né? Que é o amor de vocês, o serviço de vocês, mas a presença de Deus, ela faz diferença, é estrondosa. Eu creio né? muito nisso. E eu sempre digo, eu sou um pastor evangélico, mas eu digo, Deus não é evangélico. Deus é Deus. Né? E onde você der espaço para Ele, Ele vai estar ali para fortalecer as tuas mãos e para te ajudar a crescer naquilo que está no teu Cara, coração. eu queria, se eu tivesse que terminar, eu terminaria falando isso. Cara, o Viro Açaí foi criado para seres humanos frequentarem um restaurante. Cara, lá dentro não há espaço, nem internamente dos meus colaboradores, não há espaço para asepsia de pessoas. Não há, tô te falando, não há. Você pode ficar confortável. Eu vou te tratar do mesmo jeito, sendo você quem você é. Cor, crédulo, opção sexual. Você não vai olhar lá na frente para ver qual é não, o carro que a você vai ser muito bem chegando. tratado. As pessoas às vezes acham assim, olha, porque a fulana tá vindo aqui, ela tem 200 mil seguidores. Pô, amiga, diz pra ela que tá lotado o restaurante. Mas é porque ela é uma pessoa importante. Eu digo, olha, ela é importante que nem a dona Raimunda, que conhece o restaurante desde o início, que tá aqui na porta. Sim. Sabe? Raramente... Olha, só pra tu ter uma ideia, a Gretchen hoje é minha amiga particular. Me ajudou demais. Então a Gretchen, no momento que ela falou assim, olha, eu quero visitar o restaurante. Eu disse, olha, Gretchen, vem 2h30. Porque o Tami tá aí. Vem 2h30, que 12h30, não vou conseguir te colocar pra dentro. Beleza, amigo, já entendi. 2h30 ela foi lá, a gente arrumou uma mesa, já tava mais calmo, a gente conseguiu encaixar. Porque se ela chegasse 12h30, cara, eu ia barrar a Gretchen. Tu impressiona um negócio desse? Sim. Tem gente que fala, tu é louco. Não é, ela sabe disso. Ela é minha amiga, ela sabe como eu sou, entendeu? Não, eu vou, amigo, eu vou na hora que tu falar, tá bom, bora, vem. Porque eu acho que aquela pessoa que tá lá na porta, ela tem o mesmo direito da outra. Com certeza. Então isso eu penso. Olha, moleque, abriu, olha. Não falou nada. Não tava aparecendo o bucho? Olha, Jaime, eu vou apanhar, mano. Bora. Rapaz, a esposa vai cobrar de Ela ti vai dizer, agora. tá vendo? Olha, Tem que emagrecer, esses tá teus vendo? amigos. Bora. Meu amigo, Deus te abençoe, então. Amém. Muito obrigado. Obrigado, mais uma viu? vez. Deus abençoe lá. Tá joia. Gente, que programa bom, hein? Agradável, bom papo, boa conversa, né? O Maninho aqui fala muito e fala bem, né? Tô preocupado com o botão. Ele tá preocupado porque tá perdendo peso, né? Agora, como eu perguntei para ele que arte é essa, que estripulia vai ser essa para ele perder peso com um restaurante dessa qualidade aí? É difícil, gente. É uma missão quase impossível. Tá indo, Mas vai tá dar indo. certo, Tá né? Já dando. perdeu quanto já? Rapaz, me pesei agora, bateu 127. Eu tava com 136, então já foram 6, né? 6. 9? 6. Égua 9, 9, rapaz. Não parece. Olha, né? É. Quem não conhece, A pensa meta que é potoca. a meta é chegar, a meta é terminar o ano com 115. Tá certo. Tá certo então, gente. Bora. Até o próximo.